meus amigos, minhas amigas, que todas as semanas nos prestigiam com as suas audiências. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal de entrevistas, onde eu procuro trazer pessoas que tenham densidade de informação, que tenham importância social para nos trazer, para bater esse papo conosco. Hoje, eu estou trazendo um magistrado federal, Dr. Rosmar Alencar, que já é um nome consagrado, é um nome já de peso aqui no Brasil, inclusive, com a produção de uma obra literária jurídica também muito importante, que nós iremos falar no seu tempo oportuno. Ele está lançando um livro, uma obra importante também, Teoria da Nulidade Processual, no próximo dia 27/10, às 19 horas, lá no Parque Shopping, e nós vamos também tratar dessa obra especificamente. Mas eu queria, meu caro doutor Rosmar, inicialmente agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que tem uma vida, uma agenda cheia, uma agenda com seus compromissos, mas você, uma conversa que nós tivemos no fórum, você se predispôs a vir e está aqui conosco. Então eu queria já agradecer, em meu nome, em nome da casa, em nome da TV Mar, a sua presença aqui, em nome da equipe que faz o Momento Jurídico, e deixá-lo à vontade para uma primeira saudação aos nossos telespectadores, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui. Na verdade, doutor Jerônimo, é uma honra estar aqui no seu programa. A honra é nossa, viu? A honra é nossa. Mas já era para eu ter vindo antes. Outros compromissos realmente dificultaram. E eu queria dizer também aos telespectadores que estou muito feliz em ter essa oportunidade para trocar ideias e especialmente na sua presença. E vamos falar da sua obra também, né? Vamos falar da sua obra. Meu caro Romar, para a gente só começar com uma certa aproximação com os nossos telespectadores, você é de Piranhas ou você é de Maceió? Você tem raízes em Piranhas, né? Tenho. A minha mãe, Rosiane Rodrigues, ela nasceu em Piranhas e eu nasci em Maceió. Mas, embora tenha nascido em Maceió, na época com meu pai, a gente sempre viajava a Piranhas e todo fim de semana, na minha infância, na minha adolescência, ou um fim de semana sim, outro não, a gente estava na cidade. Daí que muita gente associa o meu nome a Piranhas. Você tem vínculos fortes com Piranhas, né? Tenho vínculos fortes com Piranhas. Muito bem. Né? Mas me diga uma coisa, antes de você chegar na magistratura federal, você esteve em outras atividades, sempre por concurso público. Isso. Você sempre chegou lá, vamos chamar assim, pelo mérito. Você esteve no Ministério Público, né? Fui. O Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eu passei naquela instituição 3 anos e 4 meses e posso dizer que o Ministério Público do Rio Grande do Norte é uma grande escola. Aprendi muito no MP do RN. Grande instituição. Qual foi o interior que você teve lá? Lá no Rio Grande do Norte eu passei por 5 cidades do interior e também pela capital substituindo. Certo. Né? Além de Natal, foram as cidades de Pau dos Ferros, São João do Sabugi, Caicó, Patu e São José do Campestre. Caicó, cá pra nós, faz um calorzinho, né? Ali é danado, né? Por onde eu passei, o calor era constante, inclusive nos outros estados. Você passou em São José do Sabugi? É São João do Sabugi. São João do Sabugi. Essa é bem próxima de Caicó. Perto de Caicó, exatamente. Bem próxima. Nós temos lá uma magistrada hoje, que é muito amiga nossa, casada com um alagoano, com o Luiz Cândido. Com o Luiz Cândido, que é juiz também lá em Caicó, que é a Tânia. Isso. Ela é juíza em São João do Sabugi e o Luiz Cândido é magistrado em Caicó. Agora, me diz uma coisa, Rosmar, a mim e aos meus telespectadores, você teve sucesso, você tem sucesso em concurso. Os concursos que você submeteu, você foi aprovado. E como você é uma referência, e como muita gente vai estar te assistindo, existe alguma mágica, algum segredo, existe alguma fórmula para o indivíduo ter sucesso em concurso na área jurídica? Eu costumo dizer que não há uma inteligência específica para você passar no concurso público. Mas há alguma estratégia? Eu acho que o principal delas é aquela vontade sincera em atingir o objetivo. Eu tinha muita vontade. Aí, junto com a vontade, a disciplina para distribuir os assuntos a serem estudados,
não se chega só com aquela capacidade intelectiva, mas também com o esforço, com pessoal, a disciplina. né? Então era muita vontade, disciplina, e o que é associado à disciplina é dimensionamento de tempo, né? Eu sempre estudei trabalhando, né? Eu trabalho desde os 17 anos. Então era sempre com pouco tempo para você aproveitar bem o tempo, né? Osmar, você tem origem num ambiente intelectual. Sua mãe é uma médica, uma intelectual, seu pai também médico, também um intelectual. Você acha que esse meio em que você conviveu desde criança, você acha que isso determinou em você esse tropismo, vou chamar assim, pelas coisas da intelectualidade? Eu acho que sim. O exemplo, pela convivência com os pais, eu acho que é muito importante. Para o meu caso, foi muito importante em perceber que o pai e a mãe estavam estudando, o valor que eles atribuíam aos estudos era muito importante. Era um valor, assim, eu posso dizer, principal, né? Sempre como se o estudo, o esforço fosse algo muito importante para aquela criança, para aquele adolescente. Pois é. Acho que isso me ajudou muito. Sem dúvida. Eu sempre me refiro aqui, meu pai é uma memória recorrente, né? E com relação à pessoa, meu pai dizia uma expressão bem interessante, dizia: olha, Roberto, entre o céu e a terra, a sua salvação está nos estudos. Eu nunca esqueci disso. Entre o céu e a terra, você só vai salvar, meu filho, pelos estudos. Dizem que é o que não se toma da gente, né? Não se toma. É verdade. É o estudo, o que a gente adquire com a leitura, com o conhecimento. Osmar, você concluiu o seu doutorado? Concluí. Concluiu, né? Ô, Osmar, é muito difícil concluir um doutorado, né? Cá para nós. Não é fácil, não. Tem um grau de esforço grande, né? Mas uma das marcas do meu doutorado, eu realmente estava com muita vontade de concluir. Muita vontade de terminar um texto cujas reflexões já eram antigas, mas as ideias, elas sempre se renovavam. E um dos incentivos, assim, principais para que eu me determinasse mais e terminasse em um tempo recorde, posso dizer tempo recorde em relação à minha turma, foi a aprovação no concurso de professor adjunto da UFAL. Eu tinha realmente muita vontade de ensinar na universidade onde eu me formei, pelo amor à pesquisa, pela dedicação, né, e querendo contribuir de alguma maneira para a instituição. Osmar, já que você falou na questão da docência, você está em atividades aonde hoje? Hoje eu sou professor da UFAL, da Faculdade de Direito de Alagoas, que é a UFAL. Está em alguma cadeira específica? A minha área é a área de ciências criminais, mas na UFAL a gente leciona conforme a demanda. E eu posso lecionar também as demandas de teoria do direito, as disciplinas propedêuticas, né? Então, além de processo penal, eu assumi as cadeiras de filosofia do direito e duas disciplinas optativas, eletivas, que são direito do petróleo e direito previdenciário. Filosofia do direito e processo penal seriam aquelas que eu tenho mais trânsito. Processo penal porque eu escrevo, e filosofia do direito porque eu procuro assimilar alguns conhecimentos de filosofia para esclarecer o objeto de estudo, que é o processo penal. Você falou em direito do petróleo? Pois é, direito do petróleo. Essa disciplina, ela é oferecida ao curso de engenharia do petróleo, e consiste no estudo, além daqueles princípios básicos que estão na Constituição, sobre a ordem econômica, sobre a exploração do petróleo, consiste também no exame das espécies de contrato e formas de exploração que podem existir entre as empresas interessadas e o Brasil. E leciona mais aonde? Na UNIT, eu já ensino há 6 anos, na UNIT. Né? Lá só direito processual penal. E na CEUNI eu tenho uma turma de criminologia. Acho importante a criminologia porque ela esclarece o objeto de todas as ciências criminais. A gente fala de ciências criminais integradas. Só para flexibilizar um pouco, a criminologia é uma ciência recente, ela é de 60, ela é daquele congresso de Israel, quase 63, 64, né? Com esse nome ela é recente. Embora alguns façam associação dela em épocas mais remotas, não com o nome criminologia. Mas é muito importante a criminologia, você concorda comigo? Eu concordo. Para você estudar, e dentro da criminologia você estudar a vitimologia.
Como é que você vê isso, Osmar? Só para aproveitar esse gancho aí, como é que você vê a questão da vítima sendo o fator desencadeador do crime? Eu tenho algumas reservas para apontar na vítima, a causadora do crime, porque se a gente leva as últimas consequências, você chega a algumas interpretações absurdas, né? Mas que a vítima, ela faz parte do contexto do crime. Ela, de certa maneira, ela é a segunda protagonista principal do crime, porque o primeiro, quem comete o crime, é ela que sofre, né? E qual a importância que eu vejo nesse estudo da vítima? É trazer a vítima para o processo. Porque há muito tempo a vítima era uma esquecida, né? Assim, o processo se desenvolvia... Era relegado a um plano secundário. No ponto de vista de você sequer ter ciência de que o processo se iniciou, terminou, a pessoa cumpriu pena e foi solta. Osmar, mas você não acha que, eventualmente, a vítima se expõe ao crime, não? Pode acontecer. Existem várias pessoas, né? Várias espécies de pessoas, né? E aí vai uma discussão muito grande, né? Sobre... quais as causas do crime. O pessoal estuda as causas do crime e até hoje a gente não consegue identificar essa é a causa do crime, né? A questão da etiologia criminógena. Mas vamos me diga uma coisa. Repare bem, uma pessoa que expõe publicamente, vamos pensar na Praça da Sé, uma pessoa que vai para a Praça da Sé e que não se despoja do seu relógio, da sua volta, mostra a carteira recheada de dinheiro. Estou só dando um exemplo grosseiro. Você não acha que ela está se expondo, ela está atraindo, não? Ela seria aquela pessoa de predileção para alguém cometer um crime contra ela, né? Assim, se você resolvesse cometer um delito, eu resolvesse cometer um delito, eu iria procurar aquela pessoa cujo meu trabalho se tornasse mais fácil. Então, na hora de agredir alguém, eu iria evitar agredir uma pessoa com a compreensão física maior. Você não advoga essa tese, não, né? Não, eu não posso dizer que eu sigo a vitimologia. Eu venho estudando também, assim, alguns aspectos de uma possível criação do crime pelas instituições oficiais de controle. Então, Jerônimo, o crime hoje é crime porque existem instâncias oficiais que criam o delito na esfera legislativa, né? Então, uma perspectiva mais crítica, né? Deixa eu só te dar um exemplo para os nossos telespectadores também. Eu quando era advogado, eu tive um cliente que era maestro. Ele era argentino, mas veio lecionar aqui na UFAL. E lá, nessas relações intersubjetivas, surgiu uma desinteligência entre ele e uma outra pessoa, e eu fui indicado como advogado dele. E eu me lembro, nunca esqueci disso, numa conversa com ele informal, chamava-se Oswaldo Lupe, ele já faleceu. Numa conversa formal, ele disse que ele, fazendo o curso dele na Alemanha, ele foi aluno do Herbert von Karajan, e ele disse que um dia ele tinha um fusquinha na Alemanha, e ele vinha dirigindo e parou para comprar um cigarro rapidamente. Parou para comprar um cigarro. Quando ele desceu, que comprou um cigarro, que voltou, o servidor público lá, o guarda, já estava lavrando uma multa. Disse, mas por que o senhor está lavrando uma multa? Eu parei só para comprar um cigarro, coisa rápida. Disse, não, pelo que eu vou comprar um cigarro, coisa rápida, problema nenhum. O problema é que o senhor deixou a chave na ignição. E o senhor, então, foi um elemento eventualmente motivador do delito. O que é que você acha disso? O delito realmente ele encontra várias circunstâncias, né? Eu posso dizer que as causas são contextuais. A grande dificuldade é a gente saber se, dentro da perspectiva de quem comete o delito, se ele teria realmente um livre-arbítrio ou se estaria determinado a cometer um delito, né? É uma questão muito mais profunda, então. Até hoje eu não sei se realmente existe um livre-arbítrio. Alguns dizem que o livre-arbítrio é uma falácia, né? É uma falácia, né? Aí, nesse caso, a pessoa estaria determinada a cometer um delito porque, por exemplo, além de biologicamente ou internamente ela está propensa ao delito, existe, por exemplo, a instância oficial que trata aquilo como crime e te determina de alguma maneira, porque se ela não tratasse como crime, não haveria o crime. E a questão da vítima também, por ter deixado a chave, por ter facilitado, né? Perfeito. Osmar, eu quero agora tratar, amigo, da sua produção intelectual. Você já tem uma produção bastante significativa. Você tem uma obra, eu queria que você falasse um pouco dela. Ela vai, se não me engano, na 11ª edição. Estamos na 11ª edição. Né? Qual é essa? Vamos conversar sobre ela. Vamos.
É o curso de Direito Processual Penal que eu escrevo em coautoria com o Nestor Távora. O Nestor Távora é um amigo que foi defensor público em Alagoas, mas nós não nos conhecemos aqui. Nós nos conhecemos no mestrado na Bahia. E lá havia o projeto para nós escrevermos um curso e nós publicamos a primeira edição em 2008. Foi um trabalho que nasceu inicialmente de pesquisa, de notas de aula, e foi lá que eu tentei esboçar os primeiros escritos sobre nulidade, o que era algo assim extremamente difícil de sistematizar dentro daquela primeira aproximação, não só com estudar, mas com escrever e expor a matéria. Então, estamos hoje na 11ª edição, é uma obra em coautoria, né? É uma obra que tem um cunho, um propósito de facilitar o acesso ao conhecimento, mas não só, por exemplo, para a pessoa aprender aqueles conceitos básicos e responder uma prova de concurso, mas também uma preocupação reflexiva e de consolidação da aprendizagem daquele que tem contato com o texto. Qual é o público-alvo dessa obra? O pessoal que presta concurso com certeza é uma obra que tem um propósito específico para isso. Por quê? Ela tem o livro de doutrina. Este livro, essa parte, né, do texto de doutrina, ela serve a todos nós, para quem trabalha. Eu posso dizer que ela tem um propósito, tem uma finalidade, tem uma pretensão de ser completa nesse ponto. São 19 capítulos. E ela também se desenvolve com uma separação entre setores de questões de concursos públicos discursivas resolvidas. São mais de 250 questões que nós enfrentamos e tentamos dar, não algo assim extenso, mas as diretrizes básicas para você resolver a questão. Perfeito. Existem questões objetivas, extratos de informativos recentes e as súmulas. Então ela tenta assim, aproximar, consolidar o conhecimento, propiciar a reflexão e fechar a aprendizagem com essas questões. Qual é a editora? Editora Juspodium da Bahia. Sempre essa editora? Começou com essa editora? Começamos com ela. Continuou com ela, né? Começamos com então, ela. É uma obra densa, né? Quantas páginas? Nós estamos com 1.800 páginas. Uma obra densa, né? Eu tenho em conversas com o operador do direito, eu tenho ouvido falar muito bem dessa obra. Obrigado. E do sucesso que ela faz do Oiapoque ao Chuí. O Brasil inteiro, você tem sido convidado para fazer muitas palestras? Por conta dessa sempre obra? Eu sou convidado para fazer, né? O Nestor Távora é um professor do LFG, excelente professor, também é muito requisitado. O livro, ele é muito bem aceito assim pelo público, a saída tem sido muito boa. Maravilha. Isso é o que gratifica, né? Você que faz um trabalho intelectual, para quem faz esse trabalho intelectual, é gratificante essa recepção pelo público, né? É como se fosse a resposta, né, a todo aquele esforço pessoal, porque escrever um livro não é fácil, não. O curso tem uma dificuldade específica, você escrever um curso, né? É tipo você aprofundar sem ser extenso demais em alguns pontos, você propiciar a reflexão de maneira precisa e você abordar todos os aspectos de uma disciplina, por exemplo, para que não falte assunto na hora de você responder uma prova. E eu achei interessante, Roberto, na questão de responder as provas discursivas. Vê que eu ensino Direito Processual Penal e, de repente, nós nos propomos, vamos responder 250 questões de vários concursos, promotor, procurador da República, juiz, delegado de polícia. É você perceber a dificuldade de dar resposta àquelas questões discursivas e você perceber que é justamente isso que acontece na vida forense. Alguém entra no teu gabinete e quer sanar uma dúvida, por exemplo, um servidor, doutor, resolva esse problema para mim. Eu não estou conseguindo saber a resposta entre essas duas questões. Então a gente percebe que as questões discursivas de concurso, elas não têm só uma perspectiva teórica, que é importante, mas ela parece servir como ponte entre a teoria e a prática. Acho bacana isso. Essa percepção a gente viu ao enfrentar esses pontos, sabe? E você tem outra obra, né? Tenho. Eu tenho alguns livros que resultaram de estudos de graduação, especialização e mestrado. Tenho um livro organizado e tenho o livro mais recente, que é fruto do meu doutorado e
hoje posso dizer que é uma produção muito relevante que eu tenho, porque fecha o momento do conhecimento atual. Mas a teoria da nulidade do processo penal? Foi a sua área de concentração do doutorado, foi? Foi. A área de concentração se chama Jurisdição Federal, certo. A linha de pesquisa e efetividade dos direitos. A ideia da nulidade como objeto de pesquisa é justamente com a tentativa de sistematizar, aproximar a prática de teoria e conferir uma certa previsibilidade na produção de resultados quando a gente trata de processo. Ou seja, a teoria da nulidade é uma teoria de normas individuais. Mas eu não quero esgotar esse assunto agora, me permita arrumar, porque eu quero no segundo segmento a gente tratar especificamente dessa obra e das suas derivações, claro. Agora me diz uma coisa, Osmar, você tem já arquitetado, né, na sua estrutura de cognição, alguma obra já está projetada para você? Você vai ter uma longa vida de produção. Tem outros assuntos que a gente tem pretensão de refletir, sistematizar, né? Especialmente, Jerônimo, com a ideia de aplicar os conceitos de teoria do direito ao processo penal e com um pouco de filosofia da linguagem, com o objetivo de esclarecer o objeto do processo penal. Certo. Qual que é a pretensão que nós nos propomos? É evitar a sustentação retórica de que eu tenho razão com os meus argumentos e você não, né? Ou seja, ao invés da gente debater com argumentos, não, esse meu argumento é melhor ou esse outro é melhor, a gente consegue dar um padrão, uma estrutura abstrata de norma que possa servir como algo muito poderoso para dizer, bom, você, juiz, tem liberdade em decidir, o operador em geral tem liberdade em decidir, mas a tua liberdade não pode ultrapassar a moldura reconhecida como fonte do direito, como, por exemplo, a moldura legal, a moldura da Constituição. Eu posso transitar em um texto da Constituição e produzir uma norma totalmente diferente da que você produz. Não tenho dúvida disso. Agora, a forma como nós vamos produzir não pode ultrapassar os lindes do artigo, né? Perfeito. Me diga uma coisa. Eu sei que nesse Brasil afora, né, nós temos grandes estudiosos, grandes juristas, grandes intelectuais, né, do nosso mundo. Você poderia, não sei se eu vou cometer alguma descortesia com um ilustre amigo, quem é hoje o maior processualista penal do nosso país? Né? O processualista penal, assim... Você poderia nominar algum ou é muito duro fazer isso? Não, tem vários que são muito bons, né? Eu tenho um professor que, inclusive, me orientou, não como orientador da PUC oficial. O orientador da PUC oficial foi o Tássio Lacerda Gama, que é uma pessoa excelente em termos de teoria do direito, e me ajudou e me ensinou muito. Mas um jurista de vanguarda, processual penalista, o Afrânio Silva Jardim, é um procurador de justiça aposentado do Rio de Janeiro. Ele é procurador de justiça, né? Na minha época ele era promotor de justiça. Promotor de justiça. Ele inclusive, ele tem uma característica, ele anda meio largadão, né? Com uma bolsinha de lado e tal. Barba, né? Ele tem Ele já é procurador de justiça do Espírito Santo, né? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É professor livre-docente da UERJ. E em termos assim de percepção dogmática e sustentação fundamentada de até onde a gente pode ir com o texto, o Afrânio é uma pessoa espetacular. Me ajudou muito na pesquisa, eu posso nominá-lo como um dos grandes processualistas penais, né? Em termos assim, os processualistas mais novos, né? Nós temos o Eugênio Pacelli, que é um grande autor, um que fez parte da minha banca, o Geraldo Prado, é um excelente jurista. Tem os mais novos como o André Nicoliti, também é muita gente boa por esse Brasil afora, né? Osmar, agora me satisfaça, eu sempre estou provocando aqui especificamente nessa ordem de indagação, eu estou sempre provocando os nossos convidados aqui, e eu gostaria de saber se você faz alguma análise crítica com relação a esse número monumental de faculdades em nosso país de direito. Você tem ideia? Eu acho que me incomoda isso. Só em São Paulo existem 500 faculdades de direito. Eu não tenho assim uma formação de opinião definitiva,
mas eu vejo assim que se trata de algo que tem vantagens e desvantagens. Em termos de interiorização do ensino, eu vejo como algo vantajoso você propiciar acesso àquelas pessoas que praticamente a faculdade era um sonho, né? Em estudar era difícil. E tem o aspecto de desvantagem disso aí, que talvez a gente às vezes não tenha estrutura para controlar a formação, né? Você não acha que é uma banalização, não, do curso de Direito? Eu não sei se seria uma banalização. Eu penso que eu sou simpático à ideia de dar acesso a estudo para quem deseja, eu sou a favor. O que eu me preocupo às vezes é com as formas como acontecem a formação, né? Como se dá a formação durante o curso, por exemplo, para que a pessoa encerre o curso, de repente você está no último ano do curso, tem um trabalho para apresentar, e as formas de controle, elas são às vezes baixas, sabe? Para você dizer, bom, essa pessoa está completa para ser entregue ao mercado, para ser entregue às pessoas para que precisem desses que se formaram. Então, Geraldo, eu não sei se há uma solução para você dizer, bom, redução de faculdades nós vamos resolver. Não sei também se resolve, porque o fato é que você tem muito mais estrada do que eu. Antigamente também saíam bons profissionais e profissionais que não seriam tão bons. Mas em menor número de certeza, claro. Porque também proporcionalmente, né? Com certeza. Eu acho que o crescimento de número de faculdades, dentro dessa perspectiva, a perspectiva não definitiva ainda, teria mais vantagens do que desvantagens por ter possibilitado o acesso ao conhecimento. Mas você vê um ponto positivo isso aí, né? Eu vejo. Embora acho que muito há para fazer, né? Eu sei que o MEC anda acompanhando, controlando. Para você ouvir bem o número que eu falei, 500 faculdades de Direito só em São Paulo, né? Só em São Paulo. O Brasil sozinho tem mais faculdades de Direito que todos os países do mundo juntos, mais que a Índia. Muita faculdade. Eu acho o seguinte, eu acho que quando nada, tem que haver uma proporcionalidade entre necessidade e possibilidade, ou seja, a sociedade, eu chamo de mercado, porque quando você se forma em Direito, aquilo, pelo menos para mim, em tese, vai ser a vida do indivíduo, a subsistência do indivíduo. Então tem que ver se a sociedade absorve aquele profissional. Houve uma mudança de modelo, né? O modelo de educação no Brasil, o modelo de doutorado e mestrado é um modelo relativamente recente. A PUC talvez tenha sido a que primeiro encampou isso com o professor Paulo de Barros Carvalho. Então deu aquele posicionamento. Mas na época, por exemplo, daquelas pessoas que me formaram, eles não tinham esse modelo, não era exigido especialização, ou seja, não era o modelo educacional do Brasil, né? Verdade. Então houve também toda uma mudança estrutural. O Brasil assimilou muito o modelo da Itália, né? Muito modelo da Itália. Então, mais graduação, mais especialização, tipo criando uma espécie de pirâmide para aquilo que a gente tinha como graduados, talvez hoje, sejam equivalentes ao número de mestres, né, em Direito. Perfeito. Mas vamos fazer uma pausa. Aqui você vê essa conversa, o tempo passa rápido, vamos fazer uma pausa e vamos retornar explanando, procurando dissecar essa obra, que o tema em si me desperta curiosidade. Tá certo? Sempre prazer. Agradecendo a sua presença. Eu que agradeço a todos os telespectadores. Retornamos em instantes. Muito obrigado pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui nessa conversa com o nosso caríssimo Osmar Alencar, que é juiz federal aqui na Seção Judiciária de Alagoas e que está lançando mais uma obra denominada Teoria da Nulidade Processual. É uma obra importante, é um assunto que de imediato ele já chama a atenção e nós vamos tratar, mas informando que no Parque Shopping, dia 27 de outubro, a próxima quinta-feira, né? Isso. Às 19 horas vai haver um encontro lá com a intelectualidade jurídica, e não jurídica também, para o lançamento desse livro. Você vai fazer algum pronunciamento lá, por ocasião do lançamento do livro? Não, o lançamento do livro vai ser um lançamento comemorativo, todos estão convidados, né? Certo. Então eu irei recebê-los com carinho, com um coquetel. Mas você vai falar sobre a obra lá rapidamente? Né? Lá não. Eu depois irei fazer palestras no curso do tempo, mas o lançamento na livraria vai ser exclusivamente comemorativo. Perfeito. Osmar, inicialmente, como é que nasceu essa ideia? Nulidade no processo penal. Como é que nasceu essa ideia? A primeira ideia em escrever sobre o tema foi na hora de construir o curso de processo penal. Então, dentre os capítulos, o capítulo que a gente teve uma dificuldade assim muito específica em expor e em sistematizar foi o capítulo sobre nulidade, especialmente porque o texto, Jerônimo, não ajudava muito. O texto do nosso código é um resultado de uma produção de artigos que aparentemente são contraditórios, né? O texto não é bom. Certo. E a partir do nosso livro eu fui convidado para dar aulas sobre nulidade, justamente porque era uma matéria que pouca gente se dispunha a falar a respeito, né? Ou seja, falar sobre nulidade. Rosmar, aula sobre nulidade. Nós não temos professor para falar sobre nulidade no processo penal. Justamente porque era algo que deixava a desejar legislativamente e porque já era difícil e pouco produtivo aquele texto legislativo, os professores também não se dispunham a falar muito sobre o assunto. A partir daí, outros convites foram se sucedendo e a cada aula era um desafio que eu tinha de tentar sistematizar. Aulas para alguns magistrados também, de Alagoas, de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de participar junto com as escolas de magistratura e as dúvidas eram grandes a respeito. Então, essas aulas se iniciaram em 2008, 2007 e com o passar do tempo e com a proximidade que eu tinha com a filosofia, eu comecei a perceber que talvez a filosofia da linguagem, especialmente com a instituição de um critério convencional, ou seja, primeiro delimitação dos sentidos dos termos, certo, a gente poderia resolver a grande sistematicidade do assunto na legislação e na jurisprudência. Como é que está a jurisprudência sobre nulidade? Você acha que está avançada? Eu penso que não. Eu fiz uma pesquisa sobre jurisprudência, reconhecendo que a jurisprudência, pelo menos em termos de súmula vinculante, é fonte do direito. O que é que nós encontramos sobre isso? A utilização do termo nulidade de maneira desordenada. Então, nós temos vários termos tratando do mesmo assunto, ou o mesmo termo tratando sobre fenômenos jurídicos diversos.
A par disso, há uma grande liberdade. Isso é um fenômeno recorrente, né? Né? Você fazer essa denominação de forma desordenada, né? Chega, às vezes, pode chegar para o juiz de primeiro grau, por exemplo, uma decisão de um tribunal anulando, nulificando, declarando a nulidade, invalidando o processo, e simplesmente o juiz cai em dúvida de como deve cumprir a decisão. Isso é algo que é uma preocupação. A preocupação talvez maior que tenha surgido foi ao perceber a grande discricionariedade que tem os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, em afirmar ou deixar de afirmar que algo seja nulo ou não. Então, essa falta de previsibilidade sobre o assunto foi o que alimentou o desejo de encontrar um critério para estabelecer limites a respeito da liberdade jurídica. Veja, não é liberdade em geral, né? Liberdade jurídica, tem a liberdade de fato, todos nós temos, e mesmo assim devemos respeitar os outros, mas nós temos liberdade jurídica que deve tomar como parâmetro o que seja fonte estatal de direito. Essa foi a primeira ideia que me fez optar por um parâmetro convencional, nominalista, para utilizar na linguagem tratando sobre o tema. Perfeito. Osmar, eu já aproveito agora, e é só um parênteses aqui, fechamos em seguida, eu gostaria de ouvir a sua opinião. O Calmon de Passos, você conviveu com ele na Bahia, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Uma palestra dele, né? E li o livro dele sobre nulidade. Pois é. Porque você é muito jovem ainda. Eu pude ter esse prazer de conviver com o professor Calmon de Passos, quando ele conviver nas suas palestras, quando ele vinha a Maceió, até fora do estado de Alagoas. Eu tive a oportunidade de ouvir várias palestras dele, e isso arejou muito a minha capacidade de enfrentar os casos concretos. Mas eu queria fazer uma colocação que não é minha, é do professor Calmon. E o professor Calmon era um sujeito assim, muito engraçado, né? Engraçado, entre aspas, porque ele tratava as coisas sérias com muita leveza. Ele dizia o seguinte: olha, todo operador do direito que diante de um caso concreto, isso o professor Calmon dizia, todo operador do direito que diante de um caso concreto não encontrar pelo menos duas saídas honrosas, das duas uma, ou ele não entendeu nada do que leu, ou ele é um péssimo operador do direito. O que é que você acha disso? Né? Eu concordo com ele nesse aspecto, né? Nós temos, talvez, várias opções normativas. Eu parto da premissa de que texto é diferente de norma. Ou seja, isso é uma postura, né? Eu poderia dizer o contrário. Não, a norma é a lei. Tem gente que entende assim. A norma está ela abrange a lei, né? Eu acho que a norma ela é um dos resultados do que me dá um texto. Isso por conta da palavra, que a palavra, toda palavra, eu acho que nenhuma escapa a essa regra, que é até dita pelo João Maurício Adeodato, que é professor de filosofia em Pernambuco. Aí ele diz, olha, a palavra ela é dotada de vaguidade, porosidade e ambiguidade. Porosidade porque ela se modifica com o tempo. Vaguidade porque ela abrange em seu rótulo vários sentidos. E ambiguidade, que nós sabemos, porque ela pode ensejar um duplo sentido em relação a um objeto que não é abrangido por ela, mas está indicado externamente. A partir disso, eu posso dizer que eu consigo indicar, né, que uma norma dá um sentido diverso. O que eu friso bem é que esse sentido ele não pode sair dos limites da fonte estatal do direito, que nos preocupa quando nós encontramos uma... Você fala moldura, né? Então, nesse sentido, o trabalho ele se filia a um parâmetro kelseniano, a um fundamento, a um marco teórico de Kelsen. Mas como fixar essa moldura? Porque ela deve ter uma zona cinzenta, né? Como é que vai fixar isso aí? Para um operador, por exemplo, que não é aprofundado nessas temáticas, por exemplo, da filosofia, como é que vai ser? Eu sugiro uma espécie de padrão, sabe? Essa sua obra ela dá um norte para isso aí? Tem essa pretensão de dar uma proposta. Tem um capítulo específico sobre isso? Tem. Ela é desenvolvida em 11 capítulos. Né? Um dos capítulos iniciais que eu faço, tipo um retrospecto dos autores que tratam sobre o tema, a obra tem o propósito de tentar resolver algo que eu chamo de pantanoso, caótico, em termos de nulidade. Então, ela procura, primeiro, se compatibilizar com a teoria do ato jurídico. Então, em segundo lugar,
ela procura dizer que o ato jurídico é o resultado da incidência de uma norma que eu construo a partir da lei. Então, ela tem o condão de descrever o percurso que faz o aplicador do contato que ele tem com o texto até a produção do ato jurídico. E quando nós falamos da nulidade em si, a gente encara a nulidade também enquanto norma, porque ela é norma individual e concreta a respeito de outra norma concretizada. Então, quando eu vou dizer que algo é nulo, eu estou me referindo a um ato que foi praticado de maneira imperfeita. Então, assim, em poucas palavras, o que é que eu posso dizer a respeito dessa tentativa? Limitar a contingência do juiz para que ele não possa fazer de qualquer maneira, descrever esse percurso como um procedimento para o alcance de um resultado válido e, para isso, uma construção bem rigorosa que diferencia os conceitos, que aí é o que é aberto, o vago cinzento que você nos falou. É o conceito que estaria na lei, aquelas notas conceituais, ou na lei, ou em súmula vinculante, ou na Constituição, mas o que a gente chama de tipo processual. Então, esse conceito, ou os conceitos que eu trabalho, seria o limite difuso dentro do qual eu deveria construir a definição, que seria a definição normativa. Certo. Então, todo o contorno da norma, ele pode até não coincidir com o seu ou com o de outra pessoa, mas jamais o contorno poderia ultrapassar aquela mancha difusa que é constituída pelos textos. Aí, para isso, nós fazemos, adotando aquela postura convencional, nós tentamos definir os elementos internos de cada ato, de cada ato processual, né? A definição desses elementos internos é a tentativa de constatar que, uma vez violado o elemento, e dependendo da importância do elemento, certo, eu vou dizer qual a classe de nulidade que eu Você fala a gradação de nulidade, né? Mas deixa eu trazer para os nossos telespectadores num plano mais, eu vou chamar de tátil. Eu já te pergunto uma coisa, essa sua obra, ela é dirigida para os já iniciados ou para o acadêmico pode adquirir também, o estudante de direito? Ele vai ter alguma dificuldade em tratar com ela? A linguagem teve uma preocupação didática. Eu tive uma preocupação de tornar acessível aquilo que a gente poderia dizer, isso é difícil. Certo. Né? Então houve uma preocupação didática. É uma obra para iniciados no sentido de que ela pode ser adotada nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, mas ela também tem uma preocupação didática e prática no momento em que a gente trata das dinâmicas das nulidades. Então, para um estudante de direito, ela será extremamente útil, não só para fundamentar o conhecimento, tipo para arrumar aquele conhecimento que o estudante pega de maneira sistemática ao mesmo tempo, mas especialmente para encarar a aplicação da teoria nos casos concretos das nulidades processuais penais. Eu procurei catalogar todos os vícios que pude imaginar no momento que estava escrevendo o texto e justificar como resolver aquele vício aplicando a teoria que eu construí na parte que eu chamo de estática das nulidades. Então nós temos duas grandes partes do livro, a estática e a dinâmica. A dinâmica, o funcionamento da teoria. A estática, o estabelecimento daqueles conceitos que eu falei na pergunta anterior. Osmar, então, como eu disse anteriormente, vamos procurar trazer um plano mais tátil, eu vou chamar assim, um plano mais objetivo. Eu quando estava atuando como juiz na esfera penal, né, eu estive presente no Tribunal do Júri, primeiro Tribunal do Júri aqui da capital durante mais de um ano, e num crime bastante rumoroso, o Ministério Público arguiu exatamente 8 nulidades. Isso eu lavrei uma sentença de pronúncia e o Ministério Público, então, na verdade era de impronúncia, o Ministério Público, então, assestou um recurso indicando 8 nulidades. Eu tive grande dificuldade, ao me deparar com a matéria inicialmente, eu tive grande dificuldade mesmo. De enfrentar, porque eram argumentações densas e argumentações que exigiam realmente uma meditação muito profunda. E a minha saída foi, depois eu descobri uma saída bem singela. Eu quero lhe ouvir nesse sentido. Eu fixei o seguinte:
há uma expressão, ela me corrija se eu estou equivocado, é uma sentença, ela vem lá do direito francês, do administrativo francês, foi incorporada no direito penal, você usa inclusive, por analogia no processo civil, que é o pas de nullité sans griffe. Então, eu pensava assim, bom, aonde o Ministério Público argui uma nulidade, ele tem que dizer qual foi o prejuízo. Então, você consegue ver nulidade sem prejuízo? Veja só. Você entendeu? Eu entendi. O texto do Código de Processo Penal, ele diz assim, o 563, nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a defesa ou para a acusação. Que é lá do pas de nullité sans griffe. Direito francês, como você falou. A questão desse princípio, aplicado ao processo penal, é a possível inadequação quando você está diante de restrição à liberdade, direito de liberdade que está em jogo. Eu estou acostumando a falar da instrumentalidade do processo ao reverso, utilizando autores que abordam dessa maneira, como Jaime Guaspi. Geralmente a gente diz, bom, a forma ela não deve ser só pela forma, a forma ela deve servir ao direito material, então seria a instrumentalidade do processo em relação ao direito material. Isso no processo civil pode até se adequar razoavelmente, mas no processo penal pode ser um grande risco, porque eu tenho o valor do fim, mas eu tenho um valor muito importante do meio, do procedimento. Então é como se não fosse valioso para nós se punir de qualquer maneira sem respeito à forma. Em outras palavras, é como se ao invés do instrumento ser o processo, ser um instrumento de direito material. Então, a ideia da instrumentalidade do processo, ela deveria ser lida como instrumentalidade do direito material, porque o que a gente concretiza através do processo são justamente a Constituição, o direito penal. Então, na minha perspectiva, eu encaro o processo como se fosse um escudo de proteção da interferência do Estado na liberdade do indivíduo. Ou seja, o processo, aquelas formas, seriam garantias para que não pusessem a mão na minha liberdade de qualquer maneira. Claro. Aí, nessa linha, eu adoto a postura que é até seguida pelo Aurí Lopes Júnior, que é outro processualista importante, que diz o seguinte, o direito fundamental envolvido é que deve ser realçado pelo juiz na fundamentação. Então, na hora de, por exemplo, dizer que não houve nulidade, ao invés de eu exigir, por exemplo, prova do réu para demonstrar que não houve prejuízo para ele, eu devo exigir de mim, enquanto juiz, o fundamento de que a forma praticada por meio diverso não foi capaz de afetar o direito fundamental envolvido. Né? Então, isso assim nem sempre é simples. Quando eu abrevio o procedimento, eu posso abreviar para absolver, eu posso abreviar para rejeitar uma petição inicial, ou seja, eu violo a forma, mas eu estou conferindo mais direito fundamental. Né? Mas quando é o inverso, é mais complicado. Eu não posso abreviar para condenar. Por exemplo, num decreto de prisão preventiva, você consegue vislumbrar isso? Num decreto de prisão preventiva? Vislumbrar prejuízo? Sim, você consegue, por exemplo, associar o prejuízo à não fundamentação ou uma fundamentação deformada? Pois é. Ou só mesmo no alongamento de um processo? Eu parto da seguinte premissa. Eu divido os elementos do ato processual em estruturais, essenciais, acidentais e muito acidentais. Aqueles elementos estruturais, se faltantes, impedem que o ato ingresse no mundo jurídico e eu teria o inexistente, não o inexistente fático, mas o inexistente jurídico. Aqueles que afetam o elemento essencial seriam aqueles cujo prejuízo seria presumido legalmente. Ou seja, veja, Roberto, tem comando legislativo dizendo que eu devo fazer o ato daquela maneira. Então, por exemplo, ouvir testemunha, eu tenho que seguir um procedimento. Decretar prisão preventiva, eu tenho que fundamentar de maneira suficiente, ainda que sucinta. Claro. Né? Se eu, juiz, deixo de fundamentar, ou, por exemplo, ouço uma testemunha através de oficial de justiça, manda o oficial de justiça certificar o procedimento, ou ouço através de telefone, ou ouço invertendo a ordem de inquirição, né, eu, juiz, estou descumprindo um comando que é dirigido a mim enquanto funcionário. Mas mesmo invertendo a ordem de inquirição, na minha concepção, e aí nós estamos falando aqui como dois amigos e dois estudiosos, vamos chamar assim, duas pessoas que gostam do que faz, mesmo que inverta a ordem, se não houver prejuízo à nulidade?
Pois é, o prejuízo é quase impossível de ser demonstrado na prática, né? Tem alguns casos interessantes. Mas se demonstrar tudo bem, mas se não demonstrar o prejuízo? Esse prejuízo seria presumido legalmente. Há uma presunção de nulidade? Pois é, porque é aquela ideia da forma como algo relevante para que o processo se desenvolva e se prenda a pessoa. Ou seja, a jurisprudência é sentido contrário. E muita. Na jurisprudência a gente vai encontrar um fenômeno que a doutrina está chamando de relativização das nulidades processuais. Eu tenho divergência quanto à forma de tratar dessa maneira, relativização. A meu ver, é algo assim que praticamente destrói toda a construção que foi feita em torno das classes de nulidade. E principalmente... E pode sugerir uma aparente anarquia também, né? Discricionariedade total. Eu anulo o que eu quero. É justamente esse o propósito que a obra tem, de não permitir que a pessoa anule o que quer. Estabelecer um padrão que limite a tua liberdade, permaneça com a liberdade para construir a norma, mas que não se fuja do texto. Então, vícios graves, cuja lei diz, por exemplo, é nulo ato, ou que está na Constituição, ou ainda que esteja na lei, mas esteja complementando diretamente, por exemplo, o direito à ampla defesa, esses seriam os vícios que obrigariam o juiz a determinar o refazimento do ato, ou a expurgação do ato. Ou seja, seriam vícios cuja a prática do ato violou uma forma que constitui uma garantia. Eu não falei que a instrumentalidade é do direito material, né, em relação ao processo penal, né? Perfeito. O processo não seria só instrumentos, o processo seria uma substância que eu preciso garantir enquanto formalidades protetivas da liberdade do indivíduo. Essa ideia que me parece que se conforma mais com a Constituição. Deixar como está a relativização das nulidades, ou aplicar a noção de prejuízo, que é uma noção válida, importante, mas muito mais para o processo civil do que para o processo penal, é simplesmente abrir mão de qualquer previsibilidade em um processo concreto. A gente vê vários casos de tribunais que não anulam, ou que anulam, né? Assim, não estou nem questionando se foi acertado ou que não foi, mas simplesmente a fundamentação que se dá é que fica totalmente ao alvedrio do tribunal anular ou não anular. Então, assim, isso é prejudicial. E é essa falta de justamente de vamos chamar assim, de situação circunscrita a algo já que você consegue visualizar previamente, ou seja, essa ausência dessa prévia visão do que vem a ser a nulidade ou não, que transforma numa incerteza muito perigosa. Acaba que o direito não cumpre a sua função, né? Qual é a função que nós temos assim em relação ao direito? Eu acho que você, nós somos apaixonados pelo direito, né? Uma das funções assim mais interessantes é a previsibilidade, né? Prever, né? Reduzir contingência, não que eu tenha certeza do que o juiz vai decidir. Se a gente tivesse certeza, não precisava de juiz, né? Claro. Mas pelo menos você tem que ter uma visão prévia de que ele também não vai cometer absurdos. Né? O Frederico Marx, só para a gente também aqui abrir um pouquinho, o Frederico Marx dizia que um juiz em Taubaté, naquela obra dele de processo civil, ele disse que teve um juiz em Taubaté que julgou a causa empate e condenou o escrivão nas custas. Essa ausência total de previsibilidade não pode existir, né? É um absurdo, né? Essa loucura não pode existir. Vai, continue. Pois é. Aí a questão da jurisprudência realmente, ela não nos ajuda muito, né? Não só a jurisprudência, a legislação, e eu quero fazer uma ressalva, tive dificuldade também em sistematizar, muita dificuldade, é porque o termo nulo é algo extremamente ambíguo e contraditório. E como é que você fala em algo que não existe? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Uma vez um amigo nosso numa audiência, um advogado fez algumas intervenções dizendo: Excelência, eu estou pedindo isso, eu estou requerendo esse procedimento ou essa consignação porque eu tenho com receio de nulidade. Quando ele disse a terceira vez, ele perdeu a calma, porque ninguém gosta desse negócio de nulidade. Você falar sobre o nulo, zero, é como se o zero existisse, né? Outra coisa normal, pior do que você reconhecer uma nulidade é ter que fazer novamente. Porque aí não tem saída, né? Eu estruturo a nulidade em duas normas jurídicas constituídas, cada uma de duas proposições, duas frases, e sempre com base em um funcionamento mecânico. A primeira chama a segunda, e depois de construída a primeira norma,
haverá o chamamento da terceira proposição e quarta proposição, ou seja, é estrutural. Norma cria norma. É mecânico, é causalista, né? Embora se preserve a liberdade do magistrado, mas ela é causal, é causalista. Então, à medida em que eu classifico, por exemplo, como nulo absoluto, eu já limito a liberdade da consequência que será aplicada. Eu não posso, por exemplo, dizer que algo é nulo absolutamente e a classificação ela se baseia com base no exame do vício do ato, se o vício em relação ao ato é de um elemento essencial estrutural, haverá a classe de inexistência ou nulidade absoluta, necessariamente deverá ocorrer a invalidação do ato. Aí eu coloco as categorias de... Mas aí ele não projeta nenhuma eficácia, né? Pois é. Eu procurei examinar na jurisprudência o que acontece e nos textos legais, e a consequência é uma consequência de acordo com a legislação que poderá ser a invalidação, que a invalidação não é... É interessante isso. A invalidação não é a eliminação do ato, né? O ato continua lá. A invalidação é se cortar os efeitos do ato. Os efeitos, né? Não é? O saneamento não é só invalidação. O saneamento é invalidação... Correção também. E refazimento do ato. Aí eu chamo de saneamento, não é? Seria a precisão do conceito, também na linha convencional. A convalidação, quando eu estou diante da nulidade relativa e que eu posso aplicar, por exemplo, a noção de prejuízo, aí é a confirmação da validade do ato. Né? Eu não mexo no ato. O ato vai ser aquele mesmo ato com um carimbo de certificação, uma confirmação de que ele continua sendo válido. E além disso, a legislação prevê a possibilidade de uma modulação de efeitos, com base, por exemplo, no princípio da consequencialidade. Quando eu declaro a nulidade absoluta do ato e o invalido, eu devo precisar também até onde ele pode ir. Porque assim, por exemplo, nulidade de uma sentença. A sentença pode ser nula porque há ausência de fundamentação, e ela pode ser eivada de nulidade porque sentenciou alguém sem ter sido, por exemplo, citado. É a nulidade por decorrência. O recurso combate a sentença, afirmando a sua nulidade. Eu reconheço a nulidade, o invalido, corto-lhe os efeitos, mas eu indico o ato que contaminou aquela sentença. Foi a falta de citação. Foi o vício de citação. Então isso seria a modulação. Mas existem vícios totalmente simples, né? Como, por exemplo, o atraso de prazo, né? O atraso na prática de um ato dentro de um prazo chamado impróprio. O Ministério Público tem 30 dias para, por exemplo, oferecer denúncia com indiciado solto. E ele oferece no 35º dia. Isso é uma irregularidade, é uma deformidade em relação ao modelo legal, certo, mas que não tem a capacidade de produzir uma consequência, né? A não ser uma consequência funcional, e para isso precisaríamos de outros elementos. Meu caríssimo Ronaldo, nós teríamos outros assuntos ainda a tratar, mas eu quero ainda deixar um tempo para você se dirigir ao público, mas eu quero agradecer a sua presença, quero dizer que muito importante, e meu caríssimo, sucesso para você, sempre Obrigado. Muito sucesso na sua produção literária, e conte sempre aqui com o nosso programa, tá certo? Obrigado, para mim é uma grande honra, Jerônimo, eu estou muito feliz em estar aqui, né? Eu gostaria de convidar todos para o lançamento, dia 27 de outubro, no Parque Shopping, Livraria Leitura, e quero dizer que o livro foi escrito com muito carinho, e eu espero que seja do agrado do leitor, muito útil para a reflexão. E quero reafirmar a honra que eu tenho de estar na sua presença. Eu lhe conheço como amigo, conheço como magistrado, então nós temos aqui um grande valor na magistratura do nosso Estado. E eu gosto sempre de dizer isso, quando nós convidamos uma pessoa, e nós temos que procurar trazer pessoas realmente importantes, né? Não só funcionalmente, como para a sociedade, para que venha nos abrilhantar. Você é uma dessas pessoas, eu ouso dizer, uma dessas estrelas que nós temos trazido para cá. Eu vou estar lá com você, vou lhe dar um abraço. Obrigado. Fraterno, e vou conversar com você de voz viva, lá no lançamento, que vai ser lá no Parque Shopping, aqui, né? 27 de 10 de 2017, 19 horas. 19 horas, Tá bom. Quinta-feira. Vamos estar lá. Vamos Tá comemorar. E o livro vai estar sendo vendido lá, né? Vai estar lá disponível. Tá ótimo.
Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por esse acompanhamento que nos faz todas as semanas. E eu sempre vou procurar trazer pessoas realmente importantes para conversar conosco. Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.